vidro e a linha completa Donatello. Poltronas massageadoras, coifas em aço e cubas. E mais, centrais e splits Pioneer com preço de fábrica. Visite-nos. Rua Paxiúba 174, Dom Pedro. Telefones 3239-2727. 99404-9486. Dream House Eletros e Revestimentos. Aproveite as vantagens do Refis Municipal e quite suas dívidas agora. IPTU, Alvará, ISS, taxas municipais e multas tributárias com até 100% de desconto sobre juros e multas. As condições são válidas até o dia 27 de dezembro. Acesse manaus.am.gov.br para negociar em cota única ou em até 12 vezes. Ou procure os postos do Manaus Atende. Mais informações, Disque 156. Prefeitura de Manaus. Boas Novas FM 107,9 MHz. Boas Novas, Manaus, Amazonas. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas, Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. 9h02 em Manaus. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Mano, na apresentação de Jones Moura, Lia Costa e Gessenei Brito. A partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, você vai conferir que a Caixa deve divulgar nesta sexta-feira calendário de saques do FGTS. Sérgio Moro inaugura Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública em Manaus. Partido Conservador obtém vitória histórica no Reino Unido. Ex-prefeito de Borba, no interior do Amazonas, terá que devolver R$500 mil. Casal morre após embarcação naufragar em Lábrea, no interior do Amazonas. Passageiro esfaqueado após reagir a assalto na linha de ônibus 652 em Manaus. Flamengo e Liverpool conhecem adversários da estreia no Mundial de Clubes da FIFA. E a Copa do Brasil 2020 tem confrontos da primeira fase definidos. Os detalhes destas e outras informações você confere agora aqui no Rádio Notícias. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Caixa deve divulgar nesta sexta novo calendário de saques do FGTS. Lucas Por Deus Leão tem as informações. A medida provisória que criou o saque imediato do FGTS mais o saque aniversário foi transformada definitivamente em lei nesta quinta-feira após a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto, aprovado pelo Congresso Nacional, ampliou de R$ 500 para R$ 998 o limite para o saque imediato, modalidade criada neste ano para estimular o consumo das famílias. Porém, somente quem tem até um salário mínimo depositado na conta terá direito à ampliação do valor do saque. E se já tiver retirado o recurso, poderá sacar a diferença. Os trabalhadores com valores acima de um salário mínimo depositado no FGTS continuam com um limite de R$ 500 para o resgate. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que vai divulgar um novo calendário para os saques nesta sexta-feira. Temos ao redor de 10 milhões de brasileiros que podem ser beneficiados e ao redor de 2,5 bilhões de reais. Então, muitas vezes, uma pessoa que já recebeu até R$ 500 vai receber a diferença até 998. Temos total expectativa de, antes do Natal, realizar o pagamento de todos os 10 milhões ou das pessoas dentro desses 10 milhões que queiram fazer o resgate.
A lei sancionada também cria o chamado saque aniversário, que, ao contrário do saque imediato, é permanente e o trabalhador pode escolher o novo modelo no lugar da atual modalidade de saque rescisão, que permite acesso aos recursos, entre outras condições, na demissão sem justa causa, aposentadoria ou compra da casa própria. Já o saque aniversário permite um saque anual de uma porcentagem do valor depositado na conta. Contudo, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não terá acesso a todo o recurso, que será depositado em parcelas a cada ano. Se optar pelo saque aniversário e depois quiser retornar para o saque rescisão, o trabalhador terá que aguardar uma carência de 2 anos. A lei sancionada ainda acaba com a multa de 10% do FGTS que o empregador precisava pagar ao fundo em caso de demissão sem justa causa. Lembrando que a multa de 40% para o trabalhador permanece. A medida ainda altera a remuneração do fundo. Atualmente, 50% do rendimento é repassado ao trabalhador. Esse percentual pode aumentar, a depender de autorização do Conselho Curador do FGTS. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão. São 9h07 e a nova identidade estudantil já tem 3 milhões de alunos cadastrados e quase 15 mil carteiras gratuitas emitidas. Bernadette Druzian. Mais de 3 milhões de alunos estão aptos a tirar a nova ID estudantil gratuita oferecida pelo governo. Segundo o Ministério da Educação, até a terça-feira foram emitidas 14.644 carteirinhas, que dão direito a meia entrada em cinemas, eventos culturais e esportivos. Para tirar o documento é necessário fazer o cadastro no Sistema Educacional Brasileiro, SEB. As informações dos estudantes são enviadas pelas instituições de ensino públicas e particulares. O acesso é pela página do INEP e deve ter o registro do CPF, data de nascimento, curso, matrícula e o ano e o semestre de ingresso dos estudantes. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 3.800 instituições de educação básica fizeram o cadastro, além de mais de 800 de educação superior. Depois de cadastrados, os alunos podem solicitar a ID estudantil pelo aplicativo que fica na área Governo do Brasil nas lojas virtuais. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Internacionais. O mundo agora. No giro internacional, o Partido Conservador obtém vitória histórica no Reino Unido. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 13 de dezembro de 2019. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. No Reino Unido, o Partido Conservador obteve uma vitória histórica nas eleições legislativas realizadas na quinta-feira. O primeiro-ministro Boris Johnson vai permanecer no cargo e já confirmou sua promessa de realizar o Brexit até 31 de janeiro de 2020. Os conservadores conquistaram cerca de 43% dos votos e alcançaram maioria no parlamento. O principal partido de oposição, o Trabalhista, obteve 32% dos votos e perdeu 42 parlamentares. A França continua paralisada nesta sexta-feira, no 9º dia da greve dos transportes públicos. 9 das 14 linhas de metrô continuam fechadas e apenas 50% dos ônibus circulam normalmente. 316 quilômetros de engarrafamentos eram registrados nesta manhã na região parisiense. Na tentativa de acalmar os ânimos contra a reforma da Previdência, o primeiro-ministro francês Édouard Philippe vai receber na próxima semana representantes dos principais sindicatos para discutir o texto apresentado na quarta-feira. A Conferência do Clima de Madrid, a COP25, chega ao último dia em tom de frustração. Os relatos dos negociadores que representam os 196 países reunidos indicam que as divergências permanecem intensas. Os países negociam os termos da implementação do Acordo de Paris sobre o Clima, que entra em vigor em 2020. Há um ano do prazo, ainda não há definições sobre como será o financiamento dos países ricos para os países pobres se adaptarem às mudanças climáticas. A prorrogação das negociações da COP25 já é dada como certa até sábado ou domingo.
Em Bruxelas, líderes europeus chegaram a um acordo na madrugada desta sexta-feira em prol da neutralidade do carbono no bloco até 2050. No entanto, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, destacou que um Estado-membro, a Polônia, precisa de mais tempo para cumprir o objetivo. Varsóvia pediu que seu prazo seja adiado até 2050. Na Argélia, a população aguarda o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, marcadas por uma abstenção recorde e por uma forte contestação popular. Dezenas de milhares de argelinos foram às ruas da capital Argel na quinta-feira para protestar contra a votação. A manifestação foi violentamente reprimida pela polícia e a previsão é que os militantes voltem às ruas após o anúncio dos resultados nesta tarde. Para mais informações, acessem nosso site rfbrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. 9h12 e a Força Aérea do Chile confirmou que equipes de buscas encontraram destroços do avião militar que desapareceu na noite da última segunda-feira durante o voo com destino à Antártica. De acordo com o órgão, o estado dos destroços encontrados faz com que seja praticamente impossível encontrar alguém com vida. Parte de corpos e pertences pessoais de ocupantes do avião desaparecido também foram achados. O avião do modelo Hércules C-13 decolou da cidade de Punta Arenas às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília na segunda-feira. A aeronave faria uma viagem de cerca de 2h30 até uma base militar do Chile na Antártica, mas perdeu contato com a base aérea às 6h13, no momento em que sobrevoava uma parte do Oceano Atlântico entre a América do Sul e o continente Antártico. 38 pessoas estavam a bordo, 17 membros da tripulação, 15 integrantes da Força Aérea, 3 oficiais do Exército, 2 pessoas de uma empresa de construção privada e um funcionário de uma universidade do Chile. Ex-prefeito de Borba terá que devolver R$500 mil. Passageiro esfaqueado após reagir a assalto na linha de ônibus 652 em Manaus. Isso no próximo bloco. E tem ainda a definição dos confrontos da Copa do Brasil 2020 e as informações do Mundial de Clubes da FIFA. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A Ieda informa a hora certa. 9h14. Boas novas FM. Apoio Cultural. Notícias do Amazonas. Programa Muda Manaus. Educação, esporte, crédito solidário e muito mais. A primeira edição do programa Muda Manaus aconteceu no bairro Mutirão, com 11 mil pessoas atendidas. O serviço de emissão de documentos prossegue até a próxima sexta. 24 órgãos do governo trabalham unidos pelo sucesso do programa, que será levado a outros bairros da capital. Juventude. Em Barcelos, a Polícia Militar formou mais uma turma do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. Desenvolvido junto às escolas públicas do Amazonas, o PROERD integra as ações preventivas do governo contra as drogas. Urbanização. O governo realizou a primeira etapa do pagamento de indenizações para as famílias retiradas de áreas de risco na comunidade da Sharp, zona leste de Manaus. Agora, ações de urbanização serão ampliadas para melhorar a qualidade de vida na região. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Na hora de emagrecer, uma ajudinha sempre vai bem, não é mesmo? Conheça o Fit Life, um suplemento termogênico que dificulta que seu corpo absorva gorduras, inibe o apetite promovendo a perda de peso. O Fit Life é prático, eficaz e proporciona resultados rápidos, além dos mais variados benefícios que oferece a saúde. Você não tem tempo para dietas e academia? Não se preocupe, é só pegar o seu telefone e ligar agora. 99533-1885. Entregamos no conforto da sua casa. Mas não esqueça, Fit Life é encontrado somente no telefone 99533-1885. Você que está construindo ou reformando e está precisando de materiais de pintura,
Pinte na BMC Casa de Tintas. A BMC dispõe de uma equipe treinada que vai te orientar na escolha certa de todo o material da sua pintura. A melhor revenda souvenir de Manaus é BMC Casa de Tintas. São 5 lojas em cada zona da cidade e entregamos no barco para todo o interior. BMC Casa de Tintas, sempre uma perto de você. Está no ar o Boletim Manaus. Sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Servidores do município recebem hoje a segunda parcela do 13º. São quase 40 milhões de reais na economia. E até o dia 23, mais 120 milhões vão circular com o salário de dezembro. Atenção contribuinte, vence na segunda-feira a 10ª parcela do IPTU 2019. Além disso, o Refis segue oferecendo descontos em juros e multas de taxas municipais. Não perca e fique em dia. O Conselho Tutelar da Zona Leste 2 foi entregue e totalmente revitalizado. O espaço funciona no Shopping Cidade Leste e conta com recepção, 5 salas privativas e novo mobiliário. E o Shopping Felipe Dal recebe amanhã a ação Prefeitura Mais Presente. De 8 ao meio-dia, serviços como emissão de documentos, consultas médicas e testes rápidos vão ser oferecidos. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. São 9h17 e a CETRAB, Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo, órgão da SEDECT, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga 82 vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem comparecer na sede do CineAM, Sistema Nacional de Emprego no Amazonas, localizada na Galeria Mais da Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. O atendimento é das 8 horas da manhã até as 3 da tarde. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópias do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de residência e escolaridade. Há vagas para motorista de caminhão Munk, eletricista de manutenção industrial, líder de serviços gerais, eletricista, cozinheiro, garçom, eletricista de caminhão, ajudante de carga e descarga, PCD, entre outras. Já o Cine Manaus oferece 21 vagas de emprego para hoje nos postos da Avenida Constantino Neri, no São Geraldo, Zona Centro-Sul, e do Shopping Felipe Indal, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos coordenados pela Centep, Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, portando documentos básicos, além de comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista para homens. São agora 9h19 em Manaus. No trânsito nesta manhã de sexta-feira, segundo informações do Twitter do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU, a Avenida Governador José Lindoso, Avenida das Torres, com tráfego fluindo bem e sem retenções nos 2 sentidos da via, com agentes do Instituto em rota da área. E a fiscalização também nesta manhã para coibir tráfego na contramão, na Avenida Altasmirim, a Grande Circular, próximo a Bertolini, no bairro Armando Mendes. Atenção condutores, também acontecendo nesse momento, os agentes do IMMU realizam a operação Fluidez na rotatória do São José e pede aos condutores e motoristas que sigam com atenção. 9h19. A Universidade do Estado do Amazonas divulgará na próxima terça-feira a lista de aprovados no vestibular e no sistema de ingresso seriado. Leandro Sá. A UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, irá divulgar na próxima terça-feira, dia 17 de dezembro, a lista de aprovados no vestibular e no SIS. O sistema de ingresso seriado realizado no ano de 2019 para ingresso de alunos na instituição em 2020. Cerca de 3.170 vagas foram disputadas entre alunos da capital e do interior, incluindo indígenas e pessoas com deficiência. Já o SIS disponibilizou 1.150 vagas para Manaus e outros municípios. Para ter acesso à lista, os interessados devem se dirigir à sede da reitoria da UEA, localizada na Avenida Djalma Batista, 3.578 no bairro Flores, ou acessar o link Vestibular e SIS no portal www.uea.edu.br.
e as obras do Hospital do Sangue do Hemoam, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, retomadas em janeiro de 2020, chegam neste mês de dezembro a 50% da fase de conclusão. A nova estrutura irá contar com 157 leitos e irá ampliar a capacidade de internação para até 5.000 pacientes por ano. Atualmente, a sede do Hemoam, que possui 26 leitos, realiza o atendimento de cerca de 900 pacientes anualmente. O complexo tem previsão para ser entregue até o próximo semestre de 2020. Da redação da Boas Novas, Leandro Sá para o Rádio Notícias. Obrigada, Leandro. O Tribunal de Contas da União condenou o ex-prefeito do município de Borba, José Maria da Silva Maia, a devolver R$620 mil à União por não ter construído corretamente um centro de conveniência do idoso naquela cidade. Deste valor, 500 mil se referem à devolução de recursos e mais 120 mil ao pagamento de multa aplicada pelo tribunal. Segundo o relator do processo, o ministro Éder de Oliveira, o convênio foi celebrado em novembro de 2013, segundo previstos R$1.050.000 para execução das obras, dos quais 1 milhão seriam do governo federal e 50 mil da prefeitura de Borba, em forma de contrapartida do município. A União liberou a primeira parcela no valor de R$500 mil em outubro de 2015. E após o início das obras, um parecer técnico da SESEX, Secretaria de Controle Externo, de julho de 2016, opinou pela não liberação da segunda parcela do convênio, por não ter sido comprovada a correta aplicação da primeira parcela do recurso recebido. Em resposta à defesa do ex-prefeito José Maria, a equipe técnica do TCU respondeu estranhar essa argumentação do defendente no sentido de que não teve tempo de prestar contas durante seu mandato e que esta caberia ao prefeito sucessor. Agora são 9h22 e com o intuito de dar agilidade ao fluxo de informações entre as agências de inteligência dos estados da região norte, será inaugurado hoje o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública da região norte, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o governo do Amazonas. A unidade planeja fortalecer o combate ao crime organizado e à criminalidade, além de subsidiar a elaboração de estratégias preventivas de combate ao tráfico de armas e de drogas. O trabalho integrado no Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional da Regional Norte reunirá agentes de inteligência federais e estaduais. Entre as principais funções do centro, com sede nas dependências do CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, está a coleta, análise e disseminação de inteligência para tomadores de decisão dos estados e demais agências de inteligência de segurança pública do país. 9h23, um casal morreu após uma embarcação naufragar nas proximidades do Porto de Lábrea, município distante a 702 quilômetros de Manaus, na madrugada de quinta-feira. Segundo a polícia, os dois dormiam no camarote do barco e não conseguiram sair a tempo após o acidente acontecer. Outras 3 pessoas conseguiram se salvar e não tiveram ferimentos. Segundo a Polícia Militar de Lábrea, uma tora de madeira atingiu o casco da embarcação que estava ancorada no porto da cidade, às margens do rio Purus. Com a colisão, o barco afundou e foi para baixo de um flutuante. Ainda conforme a Polícia Militar, haviam 5 pessoas na embarcação. O casal dormia no camarote do barco e não conseguiu sair a tempo. Os corpos foram encontrados durante a tarde e as outras pessoas conseguiram se salvar. De acordo com a Marinha do Brasil, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, eles tomaram conhecimento do naufrágio da embarcação nas proximidades do porto ocorrido na madrugada de quinta-feira. 9h24. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Durante a Operação Vassoura de Bruxa 2, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, no distrito de Cacau-Pireira, em Iranduba, distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus, na manhã desta quinta-feira, dia 15 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em tráfico de drogas. Desde as 6 horas, os policiais cumpriram 12 mandatos de prisão preventiva e 3 pessoas foram presas em flagrante.
De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Luzmar Bonates, o objetivo da operação foi desarticular a organização criminosa que atua no tráfico de drogas no distrito de Cacau Pireira. O delegado Antônio Chicre Neto, titular do posto de policiamento integrado que coordenou a operação, explicou que as investigações duraram cerca de 8 meses. A desarticulação do grupo aconteceu após a interceptação de um dos integrantes em outra ação policial e a quebra de sigilo de um grupo mantido pelos criminosos por meio do WhatsApp. Nas mensagens foi possível identificar os integrantes da organização responsáveis por tráfico de drogas, homicídios, além de compra de armas e munições naquele município. Lauro Pereira da Silva, de 38 anos, foi executado com 2 tiros nas costas e 1 na cabeça na noite da quinta-feira, na Avenida Tenente Roxana Bonesse, no bairro Colônia Terra Nova 2, zona norte de Manaus. Por volta das 7 da noite, 2 homens não identificados chegaram em uma moto de placa e modelo também não identificados na frente da oficina mecânica de propriedade da vítima. Chamaram pelo nome da vítima e quando atendeu, foi alvejado pela dupla. Segundo moradores, Lauro não tinha nenhuma desavença com a vizinhança e era conhecido pelo bairro por conta do trabalho na oficina. O corpo foi removido pelo IML e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E um corpo do sexo masculino foi encontrado em estado avançado de decomposição no início da tarde de ontem em uma área de mata no ramal do Petresque, próximo à Vivenda Verde, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. De acordo com policiais da 20ª SICOM, os moradores da área sentiram um forte odor e acionaram a guarnição por volta do meio-dia. A equipe de policiais foi até o local e constatou que se tratava de um corpo em decomposição. Ainda segundo a polícia, no local não havia nenhum pertence da vítima que ajudasse na identificação do corpo. Populares também informaram aos policiais que o homem não era morador da área. O IML fez a remoção do corpo. Um passageiro que estava no ônibus da linha 652 da empresa Global Green foi esfaqueado nas costas na noite de quinta-feira após reagir a um assalto. O caso aconteceu na Avenida Altazmirim, bairro São José, zona leste de Manaus. Conforme a polícia, um casal anunciou o assalto quando o coletivo passava em frente à escola de samba Grande Família. O suspeito usou um canivete para ameaçar os passageiros. Quando foi surpreendido pela vítima, houve luta corporal e a vítima acabou sendo esfaqueada nas costas. O criminoso, identificado apenas por Fábio, e uma mulher de nacionalidade venezuelana foram contidos por outros usuários do transporte coletivo. A polícia foi acionada e prendeu a dupla, que foi encaminhada ao 14º DIP. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e não corre risco de morte. Notícias do Esporte. 9h28, Copa do Brasil 2020 tem confrontos da primeira fase já definidos. Cadu Macri. Na tarde desta quinta-feira foram sorteados os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2020. A competição inicia no dia 5 de fevereiro e vai até 16 de setembro e envolve 80 clubes. A primeira fase vai ser em jogo único, com o time de melhor ranking na CBF jogando como visitante e pelo empate. As equipes foram divididas em chaves, definindo também o caminho até a terceira fase, quando começam os duelos em 2 jogos. A partir das oitavas de final, entrarão as equipes que estão na Libertadores da América e que foram campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde de 2019. Haverá, sim, um novo sorteio para definir as oitavas de final. A única mudança de regulamento em relação à Copa do Brasil de 2019 é que no ano que vem, as equipes que entram nas oitavas de final poderão se enfrentar já em cruzamento nesta fase, como explica o diretor de competições da CBF, Manuel Flores. Olha, a mudança regulamentar prevista é uma mudança sutil, mas é uma mudança que é justamente o advento do sorteio das oitavas, onde os clubes que vêm da Libertadores, a gente vai sortear e colocar todo mundo num pote só, quem está na Copa do Brasil continuando e quem chega depois da Libertadores, Copa Verde, Copa do Nordeste ou Série B, a gente vai colocar todo mundo num pote só e vamos sortear, ou seja... São 9h30 e o Manaus Futebol Clube já sabe quem irá enfrentar na primeira fase da Copa Continental do Brasil.
Em sorteio realizado na tarde desta quinta-feira, na sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, ficou definido que o Gavião do Norte terá pela frente o Coritiba. O jogo será realizado dia 5 ou 12 de fevereiro na capital amazonense, em horário e local a definir. 9h30 na última, Flamengo e Liverpool conhecem os adversários da estreia no Mundial de Clubes. Agora é a vez de Humberto Ferretti. Adversário do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA, no Catar, será conhecido neste sábado, 10 da manhã no horário de Brasília. O Al Hilal encara o Esperance. E quem vencer terá pela frente o rubro-negro na próxima terça-feira. O primeiro é da Arábia Saudita. Garantiu vaga no Mundial ao conquistar a Copa da Ásia e conhece bem o técnico flamenguista Jorge Jesus. Isso porque antes de se mudar para o Brasil, o português comandou o Al Hilal. Já o Esperance, da Tunísia, é menos conhecido e se classificou para o torneio ao vencer a Liga dos Campeões da África de forma polêmica. Isso porque o adversário, o Wydad Casablanca, abandonou a final por conta de um problema no VAR. E a definição do título aconteceu nos tribunais. Também neste sábado, mas às 2h30 da tarde, jogam Monterrey do México, campeão da CONCACAF, e Al Sadd, time da casa comandado pelo espanhol Xavi, ídolo do Barcelona. Quem vencer encara o Liverpool da Inglaterra na próxima quarta-feira. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. A notícia que jamais mudará. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Chega ao fim a edição desta sexta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura, Lia Costa e Gessinei Brito. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e Boletim Iadã Notícias. Um ótimo dia para você e um excelente fim de semana. Fique agora com Estação Vida, na apresentação de Franklin Costa. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. A Iadã informa a hora certa. 9h33. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pela audiência de todos. Os alunos da UFAM aqui vieram hoje fazer uma visita aqui nos estúdios, acompanhar a produção e a veiculação do Rádio Notícias. Para completar, parece um flamenguista aqui a desconcentrar. Um bom dia a todos. Valeu, obrigado. Grande abraço. Só mandar um abraço aqui para o pessoal que está na live. O Alexandra Brito, Wilson Oliveira, o pastor Adriano, Júlio César Reis, Paz Nunes, oi Maria da Paz, Gelcione Enzo, meu conterrâneo, um abraço para você, a Val Souza também, a Leide Montezuma Martins também acompanhou a gente, João Cruz, Carlos Valença, abraço meu amigo Carlos Valença, e também, deixa eu ver aqui mais, o Andrei e a Mariette. Um ótimo dia para vocês, bom fim de semana. Tchau, tchau, Deus abençoe.